Hi guys. Oi, gente! How good to see you. We are back again. Bom ver vocês, estamos de volta com os nossos vídeos. Let's go back to the subject of spiritual warfare and what intercession, what role it plays. Vamos voltar sobre esse assunto da intercessão, da batalha espiritual, de qual que é o papel da intercessão aqui. Remember, Lembre-se. it's his tricks that we are concerned about, not his power. Lembre-se de que nós estamos firmes, nós estamos aqui contra as ciladas do diabo, não contra o poder dele. And this is so key that it's his tricks. Isso é muito chave, que nós estamos contra as ciladas dele. Of course, the Bible continues saying, that therefore pick up the whole armor because we don't fight against flesh and blood. E lembre-se de que a Bíblia continua dizendo aí, que ela fala para nos revestirmos com toda essa armadura, que a nossa peleja não é contra sangue ou carne. So here is my next point. Meu próximo ponto nisso aqui é: Pick up the armor. revestivos de toda a armadura. Now, what does it mean to pick up your whole armor? O que a Bíblia quer dizer quando ela fala para nos revestirmos de toda essa armadura? It's really strange how people have made this something so religious too. É interessante perceber que as pessoas fizeram disso algo religioso. I knew a man in Great Britain. He was a very, very well-known man of God. Eu conheço um cara na Grã-Bretanha, ele era um grande homem, assim, muito conhecido. I did some conferences with him. Eu fiz algumas conferências com ele. I don't even know if he's still alive. Eu nem sei se ele ainda está vivo. But he was known for being extremely provocative on purpose. Ele era alguém conhecido por ser alguém que provocava de uma maneira bem proposital. He believed that he had this special calling from God to shock everybody who has one religious thought. Ele acreditava ser chamado por Deus para chocar todos aqueles que tinham o mínimo de resquício ali de pensamento religioso. And he was very extreme. Ele era um cara bem extremo. People hated him or loved him. As pessoas ou o odiavam ou o amavam. So one day, and he was a pastor of a church. E ele era pastor de uma igreja. One day a lady came to him and said, Um dia uma mulher chegou até ele e disse: Pastor, I need your help. Pastor, eu preciso da sua ajuda. What's the problem? Qual que é o seu problema? Every morning before I can put on my whole armor, the devil already attacks me. Ela disse: toda manhã, antes de eu conseguir me revestir da minha armadura, o diabo já me ataca. He simply looked at her and said, Ele olhou para ela e disse: why do you take your armor off and you go to bed at night, stupid, and turn around and walk Ele away? virou para ela e falou assim: por que você está sendo idiota tirando a sua armadura quando você vai dormir à noite? That's how he was. Ele era assim. But think about, what does the Bible mean when it says put on the whole armor? Mas o que a Bíblia quer dizer quando ela diz para nos revestirmos de toda a armadura? If you think about every part of the armor is nothing else but to believe in the finished work of the cross. Se você pensar em cada uma das partes dessa armadura citada pelo apóstolo Paulo aqui, tudo faz referência à obra consumada da cruz. It's all about what happened through the new covenant. Tudo é sobre o que aconteceu através da nova aliança. Breastplate of righteousness is what? A couraça da justiça é o quê? When the devil says you have no power, even no authority, you tell him, hey, I'm righteous. Quando o diabo diz: olha, você não tem poder e autoridade, você diz: olha, eu sou justo. Because Christ's righteousness is mine and righteous people have authority. Porque a justiça de Cristo é a minha e pessoas justas possuem The autoridade. helmet of salvation is the new O covenant. capacete da salvação é a nova aliança. So you think about what Jesus did for Então you. você pensa naquilo que Jesus fez por você. Every part is directly related to what happened through Jesus Christ. Cada uma das partes dessa armadura está diretamente conectada àquilo que Jesus fez. But this is a point that so many people miss. Mas existe um ponto em que muitas pessoas acabam perdendo. I think we're at point D. If not, just forgive me. Eu acho que a gente está no ponto D. Se não, me perdoe. Paul said that the reason why we have to take up the whole armor is to do this. Paulo nos diz que a razão pela qual nós devemos pegar, nos revestirmos dessa armadura é para fazermos o quê? Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand. Ele diz: revestivos de toda a armadura, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes. You see, God doesn't teach us to pick up the whole armor of God because it's such a difficult spiritual warfare. Olha, a Bíblia não nos ensina, Deus não está nos aconselhando aqui a nos revestirmos de toda a armadura, porque estamos indo para uma batalha muito difícil. But that we are supposed to stand. Mas a Bíblia diz para nos revestirmos dessa armadura só para ficarmos firmes. There is a defeated
devil and there is a standing Christian. Existe ali um diabo derrotado e um cristão firme. So how do Christians not stand in the spiritual warfare? Então, como que os cristãos deixam de ficar firmes nessa batalha It's espiritual? because they fell for the tricks. É porque eles acabam caindo nas ciladas. Hey, if you're gonna go to the encounter this weekend and take 10 people, I'm gonna make your car break down. Olha, se você for levar 10 pessoas por encontro com Deus esse final de semana, eu vou estragar seu carro. Do you know how many couples have blamed the fight with each other on the devil? Sabe quantos casais culpam o diabo pelas brigas que eles têm? The devil made me fight with my wife. O diabo me fez eu brigar com a minha esposa. No, the devil can't make you fight with anybody. O diabo não te força a brigar com ninguém, lindo. You know, learn to walk in love. Aprenda a andar em amor. So the Bible teaches us that in this whole spiritual warfare, we are supposed to stand. So why do you still have to intercede in this area? A Bíblia nos ensina que em toda essa questão da batalha espiritual, a nossa missão é ficar firmes. Por que você acha que tem que fazer mais alguma coisa? You know, and Paul finishes our argument actually with prayer. E o apóstolo Paulo termina todo esse argumento com uma oração. But prayer is biblical. Mas oração é algo bíblico, gente. It's just our definition that's not correct. É só a nossa definição de oração que é um pouco incorreta. I will be the last person who will ever tell people that Christians should not pray. Eu sou a última pessoa que falaria para um cristão não orar. I spend every day a lot of time in prayer. Eu passo todos os dias muito tempo em oração. It's just the question is how do we define prayer? A questão é como nós definimos a oração. And we have defined intercession as something E nós definimos a intercessão como algo that we have to come to God and get him to interfere on the affairs of this world, que nós precisamos nos achegar a Deus fazendo com que Ele interfira nas questões do diabo or into the lives of other people. ou na vida de outras pessoas, Yet God has given us the freedom to choose. enquanto Deus nos deu a liberdade para escolher. So, you know, in the end, Paul finishes like this. Sabe que no fim assim desse contexto, ele termina assim, Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Being that's watchful, 18. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Olha o que ele diz lá no verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Interesting, he says pray in the Spirit. Olha o que ele diz que ele fala para oração no Espírito. Most of our intercession is prayer in fear, A maior parte da nossa intercessão é uma oração no medo, prayer in desperation, é uma oração no desespero, prayer in hope. uma oração na esperança. Paul taught us how we are supposed to pray. Paulo nos ensinou como nós devemos orar. Look, he specifically says praying for all the saints. Olha o que ele diz especificamente, ele diz orando por todos os santos. So, once you understand Uma vez que você entende how to pray for all the saints, como orar por todos os santos, how did Paul teach us? como que Paulo nos ensinou? That they may have open eyes, the spirit of wisdom and revelation. Para que eles tenham olhos abertos, o espírito de sabedoria e They may revelação, be filled with the knowledge of his will. para que eles sejam cheios com conhecimento da sua vontade. See, our intercession has put God in a strange light. A nossa intercessão colocou Deus numa luz estranha, a luz de algo estranho. A God that has to be constantly convinced to do things, and if you don't do it, he's not going to do nothing. Um Deus que precisa constantemente ser convencido a fazer determinadas coisas, porque se ele não for convencido, ele não vai fazer. It's given the devil authority that he doesn't really have. Isso dá ao diabo uma autoridade que ele não tem. Now, this is the question that people say to me over and over again when it comes to the authority of the devil. E essa é a pergunta que as pessoas fazem a mim várias vezes no que diz respeito à autoridade do diabo. You know, some people just, I guess they really want the devil to have so much power. Algumas pessoas, eu acho que elas querem que o diabo tenha tanto poder. So they will try to find one more Bible verse to prove how much power he E aí has. eles tentam achar mais um versículo bíblico para provar a quantidade de poder que ele tem. And really, you can't convince people of anything if they want to believe something. E ele pode convencer as pessoas de qualquer coisa se elas querem ser convencidas disso. I'm not trying to convince anybody. E eu não estou tentando convencer ninguém aqui, I'm gente. trying to help you what I've understood from the Bible. Eu estou tentando te ajudar na minha compreensão bíblica. Now, Luke chapter 5, from 4 from verse 5 to verse 8. Em Lucas capítulo 4, do verso 5 ao 8, I'm not going to read the whole scripture. eu não vou ler toda essa passagem, Jesus is up on the mountain, mas Jesus está ali no monte and the devil comes to him and he tempts him. e o diabo chega até ele e o tenta. And here is what he says. E olha o que ele diz.
all this authority I will give to you and their glory, Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória, for it has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Do you know, I find it so strange that people use this Bible verse as a basis for the doctrine. Eu acho tão estranho que as pessoas usam esse versículo bíblico como base de suas doutrinas. People say, see, the Bible says that he has all authority and he can give it to whoever he wants to. As pessoas dizem: tá vendo? A Bíblia nos diz que o diabo tem toda a autoridade, ele pode dar essa autoridade para quem ele quiser. Isn't it weird that we even base a doctrine on the words of the devil now? Não é bizarro que nós baseamos nossas doutrinas com base em palavras do diabo agora? Did Jesus say it or did the devil say Foi it? Jesus quem disse isso ou foi o diabo? The devil said it. O diabo é quem disse. Look at this. Olha, John chapter 8, verse 44. vamos lá para João capítulo 8, verso 44. Look what Jesus says about the devil. Olha o que Jesus diz sobre o diabo. For your father is the devil, and the desires of your father you want to do. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis lhe satisfazer-lhes os desejos. He is a murderer from the beginning, and he does not stand in the truth. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, Because there is no truth in him. porque nele não há verdade. When he speaks a lie. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é He próprio, speaks from his own resources, for he's a liar and the father of it. falando de si, porque é mentiroso e pai da mentira. Look, Agora, olhe, Jesus said that whenever the devil speaks, he lies. Jesus nos diz que sempre que o diabo fala, em João 8,44, que ele está mentindo. Here, the devil says, Aqui o diabo diz em Lucas 4, 5 a 8. all authority over the world has been given to me. Toda a autoridade dessa terra me foi dada. And we make it the truth. E nós fazemos dessa fala de Satanás a verdade. When Jesus said, whenever he opens his mouth, he lies. Quando Jesus diz que tudo aquilo que ele fala mentira. You really think he spoke the truth to Jesus? Você acha mesmo que ele falou a verdade para Jesus? What do you think why Jesus never entered the debate? Por que você acha que Jesus nunca entrou nesse debate? Because the lie doesn't need to be discussed. The lie is a lie. Porque mentira não tem que ser discutida. Mentira é uma mentira. I find it strange that we build doctrines based on a lie. Eu acho extremamente duvidoso ou estranho o fato de nós estabelecermos doutrinas com base em mentiras. There is no authority over this earth in the hands of the devil. Não há autoridade nessa terra nas mãos do diabo. Neither is it in the hands of E God. também não está nas mãos de Deus. It's in the hands of man. Está nas mãos dos homens. Now, if it would be in the hands of God, Se estivesse nas mãos de Deus, and I know this might sound e provocative, eu sei que isso pode soar um pouco provocativo, if I would believe that the authority over this world is in the hands of God, se eu acreditasse que a autoridade deste mundo está nas mãos de Deus, I'm not sure if I would be a Christian. eu não sei se eu... Hands of God? In the hands of God. Se eu acreditasse que a autoridade desse mundo está nas mãos de Deus, eu não tenho certeza se eu seria cristão. I really am not sure. Eu realmente não tenho certeza. God who murders innocent children, I'm not sure I want to follow him. Um Deus que ele assassina crianças inocentes, eu não tenho certeza que se eu quero segui-lo. A God who murders sweet people with cancer, I'm not sure I want to follow him. Um Deus que ele mata pessoas doces com câncer, eu não sei se eu quero segui-lo. A God who destroys marriages and lets kids suffer, I'm not sure if I want to follow that God. Deus que destrói casamentos e deixa crianças sofrerem, eu não sei se eu quero seguir este A Deus. God who curses a hurricane, wipes out fathers who lose their children, I'm not sure I want to follow that God. Um Deus que causa terremotos que matam pais deixando seus filhos órfãos. Because I don't believe that the world is in the hands of the devil or God, but in man's hand, E porque eu acredito que o mundo não está nas mãos nem de Deus e nem do diabo, mas está nas mãos dos homens, I don't spend hours interceding for God to change it, but I pull up my sleeves and I change it. eu não fico gastando horas intercedendo para que Deus mude as coisas, mas eu arregaço sim as minhas mangas e vou e faço algo. I believe this is an important key for Christians to finally understand. Eu acredito que essa é uma chave muito importante para os cristãos finalmente entenderem. I want to go this far very carefully, but I still want to go this far. Eu quero ir a um extremo de uma maneira cuidadosa, mas quero ir ali de uma maneira bem intencional. I wonder Eu me pergunto, if the whole teaching of intercession that the church believes se todo o ensino de intercessão que a igreja acredita has been a trick and a lie of the enemy to Enemy. infiltrate the hearts of the Christians. Será que
todo esse ensino não foi uma mentira, uma cilada do inimigo para infiltrar o mundo cristão, so that they are paralyzed in their prayer rooms para que eles ficassem paralisados em seus quartos de oração, and not getting out there and changing the world. sem se levantar para sair por aí mudando este mundo. It's your responsibility. É a sua responsabilidade. See you next time. Nos vemos no próximo vídeo. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural, incrível escola do profético e sobrenatural, we have a great association that builds orphanages here in Brazil, uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, we have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.